Romanos 1, verso 16. Os músicos podem sentar aqui também, músicos. Sentar aqui aos pés do Senhor, né? Romanos 1, 16, algo que nós estávamos começando a falar semana passada, diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... Fala comigo, o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! E começamos a falar semana passada sobre isso, né? E essa semana é o poder de Deus 2. Amém? E falamos também, semana passada, 1 Coríntios capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, verso 1. Diz: eu, irmãos, a partir do verso 1, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo está falando que quando ele foi pregar o evangelho para aqueles irmãos, ele não foi na base de um bom discurso, de uma boa eloquência ao falar. Não foi esse o caso. Aí ele fala aqui no verso 3, muito interessante, que ele, ao pregar o evangelho, foi em fraqueza. Essa palavra significa também falta de força. Em alguns momentos, talvez ele estava sendo atacado por uma determinada enfermidade. Quem sabe ele tinha sido perseguidos, ele tinha sido chicoteado, preso, e tinha ido aqueles irmãos dessa maneira. Então, ele fala que ele foi em fraqueza, ele foi em temor e ele foi em grande temor. Ou seja, a minha condição física, nem a minha condição emocional, ela não define a palavra que eu falo. Quando eu creio nessa palavra. A palavra é viva, ele sabia quem ele cria. E ele não se abalava na condição dele física, não parava ele. Nem a condição emocional parava ele. Porque mesmo em temor e tremor, ele estava fazendo a vontade de Deus. Senhor, recebemos essa graça. Recebemos essa força. Foi em temor, grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação, qual é o tipo de pregação que ele tinha? Não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E nós lemos que mesmo eles estando em fraqueza, talvez atacado por um sintoma de enfermidade, ou talvez atacado, não sei, se recuperando de uma surra, mesmo eles tendo temor, a pregação dele era o poder de Deus. Era a demonstração, ele estava demonstrando o Espírito e o poder. Olha que coisa, imagina, Paulo sendo atacado por uma enfermidade, e ele falando: vem cá, quem está enfermo, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, porque o evangelho vai ser demonstrado na sua vida. Ou seja, a condição física dele não limitava ele. Ele tinha isso. Às vezes, para quem prega e para quem fala de cura, às vezes isso é um conflito, querido, mas eu já passei desse conflito. Tantas e tantas vezes eu ministrei cura com o corpo cheio de sintomas e pessoas sendo curadas daquilo que eu estava ministrando, dos sintomas que eu estava tendo. Para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque o evangelho funciona. E é um princípio de quem ministra, é dai e dá-se-vos-á. Quando você ministra algo para uma pessoa, você recebe também. Amém, queridos? Então, ele se baseava nisso. Era demonstração do Espírito e de
poder, fala, o evangelho é demonstração do espírito de poder. Então, querido, nesse tempo nós não estamos aqui para falar simplesmente de uma doutrina, mas nós cremos no evangelho que é o poder de Deus. E nós, como igreja, nesse tempo, somos chamados a demonstrar esse poder de Deus, a proclamar esse poder de Deus que salva, cura e liberta. Amém? Falamos isso semana passada. E esse poder de Deus que é o evangelho, nós falamos que é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Quando Jesus estava aqui na terra, antes de ele começar o ministério dele, ele foi batizado, amém? Quem lembra que Jesus foi batizado? E ao sair das águas, eles viram como o Espírito Santo descendo em forma corpórea, como uma pomba, sobre ele. E eles escutaram, eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Amém? Saindo dali, Jesus, diz o texto em Lucas capítulo 4, que ele é levado pelo Espírito. Lá no verso 1, Jesus, cheio do Espírito, ele é levado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Amém? Ali passou 40 noites e 40 dias. Depois que passa esse tempo, querido, diz lá o texto em Lucas capítulo 4, 14, que Jesus, ele regressou para Galileia no poder do Espírito. Fala, no poder do Espírito. Porque o evangelho é o poder de Deus, e quem é esse poder de Deus é o Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo em nós é a fonte. Como nós falamos aqui semana passada, é como se fosse uma comparação de uma hidrelétrica, algo tão grandioso, que produz uma força de energia tão grande. Você vai num lugar daquele, ou vê um lugar daquele, quanto poder que tem ali. De tal maneira que a energia que é produzida ali, ela precisa passar por um processo para que seja usar, para que a gente use aqui, nesse lugar, para que ela não nos mate, porque é muita energia. Esse Espírito Santo, que é a maior energia do universo, esse Espírito Santo que é uma pessoa, mas que gera poder, que manifesta o poder de Deus, que fez todas essas coisas, que ressuscitou Jesus entre os mortos. Esse Espírito Santo habita dentro daquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E quem foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar numa nova língua, você passa a ser cheio do Espírito Santo. Não só habita dentro de você, mas sobre você. É um poder para você testemunhar. Então, queridos, nós entendemos isso. Agora, como eu saber que o Evangelho é o poder de Deus, eu saber que esse poder está no Espírito Santo, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele, o Espírito Santo, Todo-Poderoso, aquele que habita em mim, que habita em você, ele tem todo o poder. Eu sabendo disso, querido. Mas o Evangelho, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo, eu preciso entender como liberar esse poder para essa geração. Nós, como igreja, precisamos entender como liberar o poder de Deus para essa geração. Amém? Que Deus, principalmente no momento que nós estamos vivendo, como esse Espírito Santo é liberado, no momento de pandemia, no momento de crise, no momento de desespero, como esse Espírito Santo é liberado em nós. Mesmo você em fraqueza, mesmo você em temor e grande tremor, o Espírito Santo ainda pode ser liberado da tua vida. Isso é consolo para você? Para mim é. Porque não depende da sua perfeição humana, depende da sua crença. Amém? Aleluia! E queridos, eu vi aqui algumas coisas como esse poder de Deus é liberado. Primeiro, esse poder de Deus, do Evangelho, da pessoa do Espírito Santo, ele é liberado, primeiro, pela palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 1 diz que havia caos na terra, a terra era sem forma e vazia,
E o Espírito pairava sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. E o Espírito pairava. No verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. O que libera esse poder através do Espírito Santo, a primeira coisa é a palavra. A palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus é a palavra do seu poder. E ela sustenta todas as coisas. Deixa eu te falar algo. A palavra de Deus é o poder de Deus que sustenta a sua saúde. E a minha também. A palavra de Deus é o poder de Deus que sustenta as suas finanças, que sustenta o seu ministério, que sustenta a sua vida. Qualquer circunstância, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É a base. A palavra de Deus é a base do poder de Deus. Amém? Hebreus capítulo 4, verso 12, também fala que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Fala comigo, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, ela funciona. Declara comigo, a palavra de Deus funciona na minha vida. Através da minha vida. Então, esse poder de Deus, ele é liberado, primeiro, através da palavra de Deus. É ela que sustenta, é ela que é criadora, é ela que é viva e eficaz. Então, querido, não se intimide, libere a palavra de Deus. Enquanto você está sendo atacado, pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e libere a palavra de Deus contra as suas circunstâncias. Amém, queridos? Segunda coisa, como esse poder de Deus, e assim a gente vai aprendendo. Então, primeira coisa, para manifestar esse poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. A primeira coisa que nós temos que fazer é liberar a palavra de Deus. É muito mais do que ler a Bíblia. É liberar a palavra de Deus. Por isso que a palavra tem que estar no nosso coração e na nossa boca. Eu e você precisamos liberar a palavra de Deus. Amém? Que é viva e que é eficaz. Segunda coisa, que o poder de Deus é liberado. Romanos capítulo 10, verso 17, diz o seguinte, 10, 17. Romanos 10, 17. E assim a fé vem, pela pregação e a palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Segunda coisa que libera o poder de Deus é a fé. E uma coisa sempre é interligada à outra. Primeiro é a palavra, segundo é a fé. A Bíblia diz que sem fé, Hebreus 11, 6, é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que é o galardoador, o recompensador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. É isso? Hebreus 11. Ele é o galardoador, vai a outra parte, dos que o buscam. É o galardoador daqueles que o buscam. Então, querido, o poder de Deus ele é liberado pela palavra e o poder de Deus é liberado pela fé. 4 vezes na Bíblia está escrito, meu justo viverá pela fé. Uma em Abacuque. Outras 3 no Novo Testamento, para frisar bem que a igreja vive pela fé. Uma em Romanos, outra em Gálatas e outra em Hebreus.
que fala, o meu justo viverá pela fé. Então esse poder de Deus, além de se manifestar pela palavra, é o Espírito Santo que habita em mim. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tenho total condição de liberar esse poder. Então ele é liberado pela palavra e ele é liberado pela fé. E a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É interessante que sempre quando Jesus ele manifestava sinais, a maioria, grande parte deles, que Jesus curava, principalmente, por exemplo, aquela mulher que tocou na veste de Jesus, está em Marcos capítulo 5, se eu não me engano, tocou nas vestes de Jesus, ela tinha uma hemorragia, e ela tocou, ela falou, se eu somente o tocar, eu serei curada. E ela foi andando entre a multidão e tocou na veste de Jesus. E quando tocou, ela sentiu no seu corpo a cura. E Jesus perguntou para aqueles discípulos, quem me tocou? Quando aquela mulher se apresentou, Jesus fala assim, vai, a tua fé te curou. Jesus não falou, vai, que meu poder te curou. Não, ele falou, vai, a tua fé te curou. Então a fé, que ela vem pela palavra de Deus, que ela vem de eu ouvir e ouvir a pregação, por isso que é muito importante você ouvir a pregação. É muito importante você ouvir a palavra de Deus. A minha fé, a tua fé, ela cura, ela transforma, ela manifesta, ela libera o poder de Deus. Aleluia! Então, queridos, nós temos que cuidar da nossa fé. Eu não posso entender somente a fé de uma maneira teórica, mental, mas a fé eu preciso entender de uma maneira prática. Amém? Ah, pastor, mas gera esforço, sim, querido, esforço espiritual, certo esforço para você se firmar na fé, mas é a nossa vida. O justo vive pela fé. O justo, a vida do Filho de Deus se manifesta pela fé. Então declara comigo, o poder de Deus, mais forte, igreja, o poder de Deus é o Espírito Santo em mim. E o poder de Deus, ele se manifesta para essa geração pela palavra de Deus. Mais forte, pela palavra de Deus, pela fé. Aleluia! E a terceira coisa que eu quero falar nessa noite, terceira maneira que o poder de Deus, uma vai acumulando outra, uma está dentro da outra. Quando eu falo com a fé vem pela palavra de Deus. A palavra é a semente. A fé vem pela palavra de Deus. Uma está dentro da outra. Mas só para você entender que primeiro vem a palavra gera fé. E a terceira coisa, como que o Espírito Santo se manifesta? Através dos dons espirituais. Ou dos dons, como o poder de Deus se manifesta. Foi assim que Deus estabeleceu, através dos dons do Espírito. Eu e você precisamos entender como os dons do Espírito se manifestam. Eu e você precisamos entrar nisso. Entrar nos dons espirituais. Amém? Eu preciso entender da palavra, eu preciso entender da fé, mas nós precisamos entender como que funcionam os dons espirituais. E tudo está dentro. Tudo é cumulativo, é palavra de Deus, é fé e é dons espirituais. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. 1 Coríntios 12, 31. Ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Eu vou traduzir, procurai com zelo. Então, para eu procurar com zelo, eu tenho que entender os dons. Eu tenho que saber o que são os dons, como que ele funciona, como que a igreja se move nos dons, para procurar com zelo os melhores. Amém? Quando eu falo assim, poxa, procurai com zelo, vamos dizer, a melhor baqueta.
Eu coloco várias baquetas aqui. Aí o Isaac tem que saber onde que as baquetas estão. Tem que saber como que é a baqueta. Uma é preta, outra é branca, outra é menor, outra é maior. Então, nós precisamos entender sobre os dons espirituais. Porque é o poder de Deus para essa geração. Eu não posso simplesmente falar assim, eu não preciso entender disso. Não, querido. Se o evangelho é o poder de Deus, e se Paulo manifestava o evangelho, e esse poder de Deus é o Espírito Santo, mas ele se manifesta pela palavra de Deus, se manifesta pela fé e se manifesta pelos dons espirituais. Senão nós não precisávamos ser batizados com o Espírito Santo e receber o primeiro dom, que é falar em línguas, que é para a nossa edificação pessoal. Nós não precisaríamos. Amém? Os dons espirituais, ele tem uma função na igreja. Uma função de manifestar o poder de Deus na igreja. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. 1 Coríntios 14, 1. Ele fala lá, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. O contexto do capítulo 14 é a profecia. Mas quando ele fala, procurai com zelo os dons espirituais, é procurai todo dia. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Querido, nós precisamos manifestar os dons espirituais. Amém, queridos? 1 Coríntios, que dons espirituais, que coisa é essa, pastor? 1 Coríntios capítulo 12, ele começa a nos ensinar a falar sobre isso, a falar sobre essa operação do poder de Deus. 1 Coríntios 12, 1 ao 11. 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1. A respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então fala assim, Deus... fala mais alto, Deus não quer que eu seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Por que que ele não quer? Porque é importante para a manifestação do poder de Deus. Sabes que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas operações, nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Agora presta atenção, verso 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia! Então, queridos, a manifestação do poder de Deus, o poder de Deus, que é o Espírito Santo, ele se manifesta pela sua palavra para essa geração, se manifesta pela fé, e é algo cumulativo, e se manifesta pelos dons espirituais. Esses dons espirituais, que é relatado aqui, a partir do verso 8 ao 11, são 9 dons espirituais. A Bíblia fala de 9 dons espirituais. Assim como a Bíblia fala de 9 frutos
fruto do Espírito. A Bíblia fala de 9 dons espirituais. Fala comigo, 9 dons espirituais. Todos esses dons espirituais precisam ser liberados para essa geração. E a Bíblia fala que é minha responsabilidade e a tua procurar com zelo. Buscar os melhores dons para cada momento. Quais são os melhores dons? Depende da necessidade. Se alguém precisa de uma profecia, esse é o melhor dom para aquele momento. Se alguém precisa de uma cura, os dons de curar é o melhor dom. Se alguém precisa do sobrenatural, a operação de maravilhas é o melhor dom. Amém? E assim vai. Se nós precisamos de discernir o que está acontecendo, o discernimento de espíritos é o melhor dom. Mas eu e você temos que procurar com zelo, porque é assim que o poder de Deus se manifesta para a igreja. Eu separo sempre esses 9 dons didaticamente, para que nós possamos entender, porque nós não podemos ser ignorantes. Nós lemos 1 Coríntios capítulo 12, ele fala assim, vocês não podem ser ignorantes. Senão nós somos engolidos pelo engano, pelo erro dessa geração. Por aquilo que é parecido, mas é enganoso. E isso pode estar até dentro das igrejas. Pode estar até dentro das igrejas. Então você precisa entender muito bem isso pela palavra de Deus. Amém? Então, querido, nós dividimos esses 9 dons em 3 grupos de 3. O primeiro grupo que nós dividimos e colocamos um do lado do outro, nós chamamos de dons de poder. Dons de poder é aqueles que a Bíblia fala que fazem algo. Dons de poder, dentro do texto que nós lemos, o primeiro dom de poder é o da fé. Que ele fala que a um é dado a fé. Essa fé não é uma fé que todo crente tem. Que Romanos capítulo 12 fala que foi partido uma fé. Não é esse tipo de fé. Essa fé de dom espiritual é uma fé sobrenatural. Que faz com que você creia num determinado momento, que a sua fé natural não chega. Mas naquele momento que você precisa é liberada uma fé sobrenatural. Por exemplo, os dons eles não se manifestam muitas das vezes sozinhos, eles se manifestam em conjunto. Para que você ressuscite um morto, você precisa ter esse dom da fé operando na sua vida. Senão a tua mente e as tuas emoções, elas não vão deixar. A tua fé comum, ela não vai chegar. Então, para a ressurreição de mortos, por exemplo, você precisa dessa fé. Certa vez eu estava orando por uma pessoa, e essa pessoa, ela, há uns anos atrás, essa pessoa ela não podia ter filho, ela não tinha filho, e a gente estava numa reunião pequena, não era uma reunião da igreja, e todos ali presentes sabiam que essa pessoa não podia ter filho, e eu também sabia. E várias vezes que ela tentava, várias vezes que ela perdia, ela não podia ter filho. O médico falou, olha, e ela tinha uma certa idade, a mulher quando chega a uma determinada idade, a coisa fica ainda mais perigoso. E ali, o Espírito Santo, no meio de uma oração simples, o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria sobre aquela mulher. Uma palavra a respeito do futuro dela. Só que quando ele me deu essa palavra, ao mesmo tempo, o dom da fé se manifestou no meu coração. Porque senão, querido, eu não liberaria. Porque eu sabia das circunstâncias. Não era uma pessoa que eu não conhecia, você libera e pronto. É uma pessoa que você conhecia. E orando ali, eu falei assim, olha, daqui a um ano, você vai ter um filho. E era o sonho da pessoa. Mas naquele momento, o Espírito Santo encheu meu coração, foi ali a palavra de sabedoria, junto com uma profecia e o dom da fé. E o dom da fé, eu liberei isso para a pessoa daqui a um ano, e as pessoas que estavam em volta ficou arregalado, falou assim, você tem certeza que está falando isso? Só, querido, o poder de Deus, ele se manifesta dessa maneira.
Em 3 meses, aquela pessoa estava grávida. E hoje ela tem uma menina, que é a alegria dela. Mas o dom da fé, ele precisa se manifestar. Amém, querido? Então, a fé, que é o primeiro dom de poder dos 3 de poder, é a fé. Geralmente ela se manifesta com mais um dom. O segundo dessa lista é dons de curar. Gente, nós precisamos que esses dons de curar se manifestem nessa geração. E por que a Bíblia chama de dons de curar? Dons, porque está no plural mesmo. No original é no plural. Que às vezes, queridos, é muito interessante, você vai lá, em Atos capítulo 8, eu esqueci o versículo agora, mas é a parte de Filipe, é 8, me ajude aí, porque minha Bíblia não dá para me passar. É Atos capítulo 8, Filipe, me ajuda, profeta Adonias, é 8 o quê? Filipe, obrigado, descendo a cidade de Samaria. Houve uma perseguição depois da morte de Estevão. Filipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo. E o evangelho é o poder de Deus, amém? As multidões atendiam unânimes. Por que as multidões atendiam a palavra de Filipe? As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo. Fala para mim, ouvindo e vendo. Vendo o quê? Os sinais que ele operava. Pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando. Eu particularmente coloco a expulsão de demônios dentro de uns dons também. A manifestação de dons de maravilhas. Eu coloco. Não coloco muito como cura, mas aqui muitos espíritos saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E aí, a manifestação do dom do Espírito aí, a gente falou aqui que o segundo dom de poder é o dom de curar. Porque dons é no plural. Nesse caso, em Filipe, quem estava sendo... Talvez tinha gente com dor de cabeça, dor no estômago, mas quem estava sendo curado era o quê? Muitos. Não falam nem que era todos, mas falam que eram muitos. Por isso que não se preocupe, querido, em manifestar os dons. Pastor, mas eu já tentei fazer, o Espírito Santo me mostrou, mas a pessoa, teoricamente, não foi curada. Mas, querido, você está num aprendizado. Se você não exercer a sua fé, você não aprende nunca. Se você não decidir manifestar... Aqui não fala que todos. Aqui fala que muitos foram curados. E aqui fala quem foi curado. Quem? Muitos o quê? Coxos e paralíticos. Talvez houvessem cegos. Talvez houvessem surdos. Mas nessa manifestação do ministério de Filipe, muitos coxos... Ele tinha um entendimento, uma unção, que muitos coxos e paralíticos, através do dom que Deus manifestava nele, eram curados. Talvez ele orasse por 10 pessoas com várias enfermidades. Alguns eram curados pela fé e tal, mas sempre quando ele orava por coxos e paralíticos, eles eram curados. O que é isso? Dons de curar se manifestando pela vida de Filipe. Pastor, mas eu não sei, querido, mas primeiro você tem que começar acreditando na palavra. Crendo. Fé no teu coração. Segundo, desejando. Se você não desejar o dom não vai se manifestar na sua vida. Porque Deus ele não invade você. Então nós, essa geração, precisa desejar os dons do Espírito Santo. Amém? De repente Deus ele quer manifestar em você os dons para curar pessoas. Amém? Para que a palavra de Cristo seja pregada. Porque eles davam ouvidos à palavra de Filipe porque viam algo acontecer. Viam o poder de Deus se manifestar. Então, dons de curar é capacitação do Espírito Santo. É um poder do Espírito Santo, é um dom que opera nas nossas vidas para curar diversas enfermidades. Certa vez, há muitos anos atrás,
tinha uma pessoa que ela era muito usado para curar mulheres, né? Lembra, esposa? A pessoa era muito usado, manifestava isso muito, curar coisas de mulheres a nível de útero, de menstruação essa pessoa era muito usada para isso. Eu estava num culto com a Adriana, a gente era, acho que recém-casado, né? E a Adriana tinha dores terríveis naquela época. Isso. E quando a pessoa falou isso, falou assim, quem quer e crê? A Adriana, várias pessoas, ela levantou a mão e falou, ela tinha dores terríveis todo mês. Aí depois foi um levantando a mão, outro. Ela foi escandalosa ali naquele momento. Mas é porque quem precisa, quem entende, quem crê que Deus pode fazer, age. E ela falou, eu. E ali, querido, Deus tocou no interior dela e olha, aí ela começava a falar comigo, olha, passou um mês, aquilo que sempre vinha todo mês, não veio. Passou outro mês, não veio. Passou outro mês, não veio. Porque o Senhor é o Senhor que nos cura, que nos sara. Sobre essa cura, a questão de cura, pastor, mas eu já recebi uma oração, já fui curado de uma determinada situação, mas passou um tempinho e parece que essa situação veio de novo. Há muitas pessoas que acham o seguinte, não, se Deus me curou, eu vou permanecer curado a vida inteira. Não é assim. Não é assim. Tudo que nós recebemos de Deus se mantém na nossa vida por uma coisa chamada fé. Satanás, ele sempre vai tentar roubar você. Isso é um engano que é ensinado. Por exemplo, eu oro pelo meu irmão, ele estava com um problema de estômago. Exemplo. E ele é curado ali. Ele não tem mais aquelas dores de estômago. Ele é curado, o poder de Deus se manifestou na vida dele. Todo dia ele tinha problema de estômago. Aí agora ele passa 1 mês, 2 meses totalmente curado. Mas no 3º mês ele sente aquela pontadazinha no estômago. E muitos aí chegam assim, eu acho que eu não fui curado. Aí quando você fala, eu acho que você não falou a palavra de Deus que é viva e eficaz, você não se firmou na fé, você acha que você é curado. Satanás, ele joga algo em você, naquele momento, em vez de você receber a cura de Deus, você recebe a enfermidade do capeta. Muitos perdem aí. É nesse momento, quando ele joga, que você precisa pegar a espada do Espírito. Eu não aceito. O Senhor me curou. Eu não aceito. Ele é o Senhor que me sara. Então, dor no estômago, sai em nome de Jesus. Eu te resisto. Porque a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. E ele fugirá de você. Amém? Então, manifestação dos 3 dons de poder. Fé, dons de curar, e o 3º dom, operações de milagres. Operações de milagres, operações de maravilhas. Alguns exemplos, Jesus ele multiplicou pães. Gente, nós já experimentamos operação de maravilhas, né, Roberto? Nós já vimos dinheiro se multiplicando num congresso. Está aqui, Adonias está... Ou não foi? Tem pessoas aqui que nós experimentamos operação de maravilhas. Conheço vários e vários casos de pessoas que só tinham quer dizer, vários casos não, um caso, pessoas que tinham um bujão de gás. E o bujão de gás não acabava, meu irmão. Roubaram o bujão. E essa pessoa falou isso. Roubaram o bujão, como se o negócio fosse roubar o bujão. Imagina, irmãos. Vários casos. O arroz está acabando. O açúcar está acabando. Pastora Rosângela, me lembro que ela falava, olha, teve situação braba, o açúcar acabando, não tinha dinheiro.
Mas é interessante que o finalzinho do açúcar ela botava e não acabava. Até o Senhor dar a provisão. Querido, nós precisamos, isso é real. Jesus, ele transformou água em operação de maravilhas. Multiplicou pães, operação de maravilhas. Amém? Outra que eu boto dentro desse, expulsão de demônios. Expulsão de demônios, operação de maravilhas. Esses 3 dons de poder, fé, dons de curar e operação de milagres. Deixa eu te falar algo. Se a igreja não usar tudo aquilo que a igreja não usa, Satanás deturpa e usa. Para todo dom do Espírito, Satanás tem algo parecido. Para todo dom do Espírito que manifesta o poder de Deus, Satanás tem algo parecido. Aí, onde que está escrito isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9 e 10, fala dos sinais de mentira de Satanás. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9 e 10, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Qual é a eficácia de Satanás? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Deixa eu te falar algo. Aqui é um contexto de salvação. Mas nós que somos a igreja do Senhor, nós que temos a responsabilidade de demonstrar o poder para essa geração, você precisa saber como os dons espirituais funcionam. Você precisa desejar esses dons espirituais. Você precisa se manifestar isso, porque senão Satanás vai se manifestar lá. Estava aqui na rua, passando, ia caminhar, meu pai estava lá, estava aqui também. Estava aqui na rua, chegou um senhorzinho que não tem comunhão com o Senhor, que age debaixo de um espírito de engano. Ele foi tentar falar comigo, faz assim que eu vou, não sei o que eu vou, é porque eu curo. Quando ele foi tentar assim, eu repreendi, nem sei o que eu falei para ele. Eu repreendi, falei ele que ele precisava aceitar Jesus. Falei alguma coisa nesse sentido, né, pai? Não esquece. Mas por quê? Agora, as pessoas vê uma pessoa assim que manifesta qualquer coisa, de qualquer fonte, eu quero resolver o meu problema. Independente de onde que vem, eu quero resolver o meu problema. Por isso que a igreja precisa se manifestar, manifestando dom da fé, dons de curar e operação de milagres. Operações de milagres. Querido, nós precisamos crer nesse poder, crer nesse Espírito Santo que habita em nós. Nós precisamos desejar isso. Certa vez, um pastor amigo meu, amigo não conhecido, que crê nas mesmas coisas do que eu, ele é lá do interior do Brasil, e um fazendeiro chamou ele para orar, olha só, para orar, porque não estava chovendo. E ele tirou os pés, tirou o sapato, pisou naquele lugar, começou a orar, querido, e choveu. Isso é operação de... Nós precisamos. Mas isso às vezes, para os próprios crentes parece, quando muitas das vezes dava aquela chuva, gente, vamos orar para parar a chuva. Porque nós temos autoridade. Só que nós precisamos desejar isso. A operação de maravilhas. Querido, como nós pregaremos o evangelho, que é o poder de Deus, sem fé, sem dons de curar e sem operação de maravilhas no nosso meio? O evangelho não é a gente se reunir, ter culto domingo e quarta. O evangelho é andar no sobrenatural, no poder de Deus, todos os dias, um dia sim, um outro dia também, para manifestar para essa geração. Amém, queridos? Pastor, mas eu já orei 5 vezes e não aconteceu, querido. Mas se a Bíblia diz, a Bíblia é a verdade, amém? Foram 5 tentativas suas,
São 5 momentos, experiências que você teve. É interessante, querido, que você vai ver quem que fez a luz. Marco, quem fez a luz? Ah, você não lembra? Quem que fez a luz? Oh, falei para um físico, né? Mas é interessante você ver a história de Thomas Edison. Quantas vezes ele errou? Quantas vezes? Muitas, eu acho que é mais, hein? Eu acho que é mais. Muitas e muitas vezes ele tinha uma convicção, muitas vezes, mas chegou no momento, ele acertou. Eu não estou falando que você vai errar quase 100. Eu não estou falando isso. Estou falando que você deve desejar o evangelho, que é o poder de Deus, que ele se manifesta através dos dons espirituais. Você deve desejar, opa, é coronavírus, Senhor, eu quero que dons que se manifestem de cura de coronavírus na minha vida. Desejar segundo a necessidade. Amém? Não a gente ficar somente num canto. Não a gente ficar com uma igreja inoperante e olharmos para o lado, Satanás está brincando e enganando as pessoas, como esse senhor que eu vi, enganando as pessoas. Então o evangelho, os 3 dons de poder, fé, dons de curar, operação de maravilhas. Há 3 dons também de revelação. E aí, meu irmão, e aí que Satanás tem brincado também até no meio da igreja. Quando você não entende, não funciona, você não consegue compreender. Dons de revelação, que a Bíblia fala, os 3 dons, é a palavra de sabedoria. Fala comigo, palavra de sabedoria. Fala palavra de conhecimento. E fala discernimento de espíritos. Esses dons de revelação, por que revelação? Os dons de poder, eles fazem alguma coisa através do Espírito Santo, do poder de Deus. Os dons de revelação, eles revelam algo sobrenatural através do Espírito Santo. Você tem que entender que nós somos seres espirituais. O Espírito Santo habita em mim, em você, e ele sabe tudo. E é interessante que o dom é palavra de sabedoria. Significa que é toda a sabedoria. Mas você, pelo Espírito Santo, como eu falei para você, nesse caso, dessa pessoa que teve filho, a palavra de sabedoria é quando você recebe algo de Deus, uma palavra de Deus, sobre o futuro de uma determinada pessoa, ou sobre o futuro de determinada situação. Como esse exemplo que eu falei para você, de eu falar para aquela mulher, em 1 ano tu vai ter um filho, em 1 ano você vai estar grávida. Em 1 ano. Aquilo era uma palavra de sabedoria que veio junto com o dom da fé. Mas o Espírito Santo quer te usar, a igreja, para dar palavra de sabedoria, para abençoar a vida do seu irmão e das pessoas lá fora, para manifestar. A Bíblia diz que quando todos estiverem reunidos no mesmo lugar, 1 Coríntios 14, e quando todos profetizarem, e a profecia em si não é uma palavra de sabedoria, eu posso profetizar falando palavras de sabedorias e palavras de conhecimento, mas a profecia em si não é a respeito de futuro, e aí que as pessoas se enganam. Mas quando a Bíblia fala, se a gente profetizar e se entrar um incrédulo, ele vai ser convencido por Deus que Deus está naquele lugar, porque o coração dele vai ser revelado. O que nós precisamos, igreja, é ansiarmos em manifestar esses dons, para que cada pessoa que entre nesse lugar, essa igreja é chamada de uma igreja profética, para ser profética, para que cada pessoa que entre nesse lugar, o poder de Deus se manifesta de tal maneira com os dons, e o coração das pessoas é revelado, os segredos do coração, porque Deus é que conhece os segredos do coração. Querido, isso funciona. Pastor, você já teve essa experiência várias vezes. Várias vezes. Principalmente quando eu vou para igrejas que ninguém me conhece mesmo, aí eu fico que nem criança. Que uma coisa é eu falar uma palavra de sabedoria, sempre a minha humanidade vai pesar, porque eu conheço ele. Conheço a vida dele. Conheço o pastor Roberto. Outra coisa é quando você ministra para quem você nem conhece.
Aí eu, por exemplo, me sinto muito mais livre em fluir. Claro que é uma limitação humana, reconheço, mas eu me sinto muito mais livre. Então, palavra de sabedoria revela algo a respeito de uma pessoa ou de alguém, ou de uma situação do futuro. O segundo dom de revelação, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é muito parecido com palavra de sabedoria. Revela, é uma palavra, é um conhecimento de Deus a respeito de uma situação do presente que aquela pessoa está passando, ou a uma situação que aquela pessoa já passou. Uma pessoa ou uma igreja. É quando você ora por uma pessoa e Deus começa a revelar que aquela pessoa, quantos já foram usados assim? Aquela pessoa sofreu algo, aí você começa a falar ali em oração. E querido, eu não preciso falar assim diz o Senhor, para ter poder. Porque muita gente bota assim diz o Senhor e fala um bando de coisas, que às vezes não é Deus falando. Então, para você fluir no dom, creia e fale com simplicidade, da sua maneira, mas se manifeste no dom. Às vezes eu falo assim, diz o Senhor, não é pecado falar, mas em vários meios evangélicos, quando a pessoa imposta uma voz, terra, eis que te digo, hein? Agora é o Senhor falando. Querido, não é a forma, é a essência. É a essência. Até uma criança pode ser usada. É uma essência. Palavra de conhecimento é uma revelação do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, de uma situação. E o terceiro dom de revelação que a Bíblia nos ensina é discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é quando a gente olha uma situação e no mundo do espírito nós conseguimos enxergar, escutar ou perceber algo de uma manifestação. Isso acontece demais. Às vezes você está orando por uma pessoa, está orando por uma situação e você percebe, você enxerga, você tem uma visão de que aquilo é uma manifestação do diabo. Muitas das vezes isso. Aquilo é uma manifestação do diabo. Pessoas que têm visões de Deus também são usadas nesse dom de discernir o espírito. Às vezes, minha esposa é muito usada nisso. Às vezes ela vê coisas. Significa que o Espírito Santo quer falar. É o ambiente espiritual. E muitos aqui também têm dons assim. Mas esses são os dons de revelação. É o Espírito Santo se manifestando através da revelação. E os três últimos dons de poder, e os três últimos dons do Espírito, são dons de fala. Fala comigo, dons de fala. O primeiro dom de fala é profecia. Esse dom, querido, 1 Coríntios capítulo 14, ele fala o seguinte: todos vós podereis profetizar um de cada vez, para que vocês aprendam e sejam edificados. 1 Coríntios 14. Às vezes eu vejo as pessoas, gente, a gente não pode ter medo de andar no sobrenatural. Porém é o seguinte, um profetiza, os outros dois julgam a profecia. Não é porque você profetiza, meu irmão, que tudo que você está falando é de Deus. Não, eu também sou de Deus, meu irmão também é de Deus, a gente vai julgar a profecia. Como 1 Coríntios 14, no todo o capítulo nos ensina. O que é profecia, pastor? A profecia é exortar, consolar e edificar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, aquele que profetiza, edifica, exorta. Vamos lá, para você não achar que é eu que estou falando isso aí? 1 Coríntios 14, 3. Profecia é uma palavra inspirada por Deus. Profecia não é uma pregação em si, mas a pregação pode se tornar uma profecia. Profecia não é um estudo em si, mas um estudo pode ser profético. Profecia não é cantar uma música, mas uma canção pode ser profética. Aleluia! A profecia fala aos homens, edificando, construindo, exortando, chamando para perto, é o que significa,
consolando. A profecia em si, a essência profética é isso. Ele exorta os homens, edificando, exortando e consolando. Deixa eu te falar algo. Deus quer levantar essa igreja como uma igreja profética, meu irmão. E Deus fala para você agora, para a igreja local, vamos aprender a profetizar, a liberar a unção do Senhor para essa geração. Pastor, pode isso? Pode, vai lá, 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. O que fala? 14, 31. Porque todos podereis. É interessante que ele fala, todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Se você nasceu de novo, se você é batizado com o Espírito Santo, você deve desejar profetizar. Que a Bíblia diz que todos podereis profetizar, um após o outro, para aprenderem e serem consolados. Primeiro dom espiritual da fala, profecia. Segundo dom espiritual da fala, que tem o mesmo peso da profecia no contexto da igreja, é variedade de línguas para interpretação. É quando um fala em línguas e essa mesma pessoa interpreta, ou outra pessoa interpreta. Esse dom de fala, esse tipo de oração em línguas é para interpretação, é para edificação do corpo. E o terceiro dom da fala é a própria interpretação das línguas. Por que eu estou falando isso, querido? Rápido. Jogando coisas assim, pepitas preciosas para nós. Porque nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus. Quando nós compreendermos que o grupo de convívio precisa andar no poder de Deus, que os cultos precisam andar no poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus, que o poder de Deus se manifesta através da palavra de Deus, através da fé e através dos dons espirituais. E eu preciso buscar os dons de poder, fé, cura, operação de maravilhas, de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. E de fala, profecia, línguas para interpretação e interpretação de línguas. O Senhor, ele vai se manifestar nesse lugar cada vez mais. Por isso que na igreja nós precisamos ter liberdade para a manifestação dos dons. Pastor, mas pode acontecer que o Júnior começou a profetizar. Até aqui era de Deus. Aqui daqui foi um pouquinho mais do Júnior. Faz parte do aprendizado. Tem que ter uma pessoa mais madura para chamar ele, chega aqui no canto e fala assim, filho, poxa, gostei. Profetizou. Mas isso, até aqui você estava legal. Só que isso você tentou esticar a corda. E quando você tentou esticar a corda, entrou um pouquinho de Júnior. Não pare. Continue profetizando, mas busque mais a Deus, cada vez mais, você continuar profetizando. Porque nós não temos que apagar a voz profética. Nós temos que, pelo contrário, eu tenho que falar para você que a voz profética saia dos nossos lábios. Que a voz profética saia dos nossos lábios, que o poder de Deus opere através das nossas mãos. Amém? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não criei a igreja, gente. Eu não sou dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o dono da igreja. E ele que coloca as regras. Não adianta a gente falar, mas a minha denominação, eu não creio nisso. A minha doutrina não foi criada nisso. Querido, a minha doutrina, a minha justiça própria é trapo de imundícia. O que eu quero não é a minha justiça, o que eu quero é que o poder de Deus se manifeste nessa geração, querido. Por que eu quero que o poder de Deus se manifeste nessa geração? Porque essa geração é a minha geração. E aquilo que o Senhor fizer nessa geração, e eu tiver junto, e eu estiver cooperando para esse, eu vou ter o meu galardão naquele dia. E você também. Mas a igreja precisa entender. O Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho é o poder de Deus. Mesmo eu estando fraco, e você também. Eu imagino Paulo, meu Deus, eu estou cheio de dores. Como é que eu vou ministrar para esse pessoal? Mas quando ele começava, entrava no Espírito, as dores... E ele... E aí, dons de curar e manifestação do Espírito. É assim, irmãos. Porque o justo vive pela fé. Que o centro do Evangelho não é a pessoa humana. O centro do Evangelho é o poder de Deus. Feche os seus olhos. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas. O primeiro dom que você recebeu ao ser batizado com o Espírito Santo, oração em línguas para edificação pessoal. Começa a orar em línguas. Sim, Senhor. Sim. O Senhor está falando, irmãos, para nós, ratificando que o Evangelho é o poder de Deus, que Ele quer manifestar o poder de Deus para essa geração. Mas muitas das vezes a minha igreja não anseia com zelo o dom que eu dei para elas. Não busca. Tem medo do que as pessoas vão falar. Sim, Senhor, nós queremos buscar com zelo os teus dons. Para que o Senhor apareça nessa geração. Venha sobre nós, Pai. Muitos de nós têm se preocupado muito com a nossa, mas que as pessoas vão pensar de mim. Não, querido, que venha sobre você o mesmo Espírito que tinha sobre João Batista, que diminua eu e que ele cresça, que diminua eu e que ele cresça. Se é para manifestar, Senhor, que diminua eu e que ele cresça. O Senhor tem chamado essa igreja como uma igreja profética. O Senhor tem liberado palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. Há muitas pessoas lá fora com as famílias destruídas. Há muitas pessoas lá fora procurando desesperadamente psicólogos, psiquiatras, e eu não tenho nada contra psicólogos e psiquiatras, mas eu sei que há um nível maior, que existe o médico dos médicos, que quer se manifestar para essa geração, e que o Evangelho é o poder de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela vai lá na divisão de alma e espírito. Começa a orar em línguas, igreja. Vamos lá, igreja. Leve a sério o Evangelho. Leve a sério a sua missão nessa terra. Nós não podemos mudar o Evangelho. É uma filosofia. O Evangelho não é uma filosofia humana. O Evangelho é demonstração do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito de poder. Começa a orar. Estenda a sua mão assim, querido, e começa a ansiar isso. Começa a pedir ao Senhor. Talvez o Senhor comece a colocar no seu coração os dons de poder, fé, dons de curar, operação de maravilhas. Talvez o Senhor, Ele mova o seu coração nos dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos.
Talvez o Senhor, Ele quer mover o seu coração para a profecia, para línguas, para interpretação. Mas agora começa a ansiar, igreja, começa a pedir. Vamos lá. Anseie pelos dons espirituais. Começa a pedir o Senhor: Senhor, manifesta esses dons na igreja, manifesta esses dons quando eu estiver lá fora, Pai. O que eu quero ver é o teu poder. Você que sente dor no estômago, coloca a sua mão no estômago. Continua. Você que veio aqui sente dores no estômago. Pastor, agora mesmo tem um incômodo no meu estômago. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu declaro dor. Agora, eu te repreendo agora. Em o nome de Jesus, sai agora. Seja curado agora, seja curado agora. Se você tinha dor no estômago, começa a agradecer a Deus pela sua cura. O Evangelho é o poder de Deus. Sim, Senhor, nós oramos para que venha os dons espirituais para cada um, que cada um anseie esses dons espirituais. Você que sente que Deus quer te usar em profecia, levanta, em nome de Jesus. Levanta do seu lugar. Fica aí em pé, mas levanta do seu lugar.